Olá, eu sou o Bruno Calimã, economista do Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing. A produção industrial dos Estados Unidos, divulgada ontem, mostrou um avanço de 0,4% em agosto, resultado que veio ligeiramente abaixo da expectativa do mercado e desacelerou em relação ao mês anterior, em grande parte por conta dos efeitos do furacão Ida, embora a indústria de veículos continue também sofrendo por conta de falta de insumos. Apesar do resultado relativamente fraco na indústria dos Estados Unidos e dos temores em relação ao crescimento chinês, que foram alimentados pelos resultados ruins divulgados na terça-feira, os mercados acionários norte-americanos tiveram um dia de recuperação ontem. A busca por risco provocou uma leve queda no dólar em âmbito global e elevou o retorno das treasuries. Por outro lado, a temporada de furacões e os estoques baixos de petróleo nos Estados Unidos empurraram as cotações do barril para cima, com o barril Brent novamente no patamar de $75. No Brasil, foi divulgado o IBC-BR, indicador do Banco Central que é considerado uma prévia do PIB. Na leitura de julho, o índice subiu 0,6% na comparação com o mês anterior, já desconsiderando os efeitos da sazonalidade. Apesar do dado de junho ter sido revisto marginalmente para baixo, o resultado de julho sinaliza um bom começo de terceiro trimestre para a economia brasileira. O dado positivo foi puxado pelos setores de serviços e pelo comércio, que mais do que compensaram a queda do setor industrial e do agronegócio. Temos observado que os setores que foram mais afetados pela restrição de circulação causada pela pandemia estão se recuperando na medida que a vacinação avança. De fato, o IBC-BR se encontra 1% acima do que estava em fevereiro de 2020, período anterior à pandemia. Bom, mas apesar disso, os mercados brasileiros tiveram um dia sem direção clara. Por um lado, no mercado de juros futuros, a queda nas taxas causada pela fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mostrou-se breve e foi parcialmente recuperada no pregão de ontem, devido à preocupação com relação às discussões sobre o orçamento de 2022. No mercado acionário, o Bovespa segue oscilando em torno dos 115 mil pontos, com queda de quase 1% no pregão de ontem, pesando sobre o índice os dados mais fracos na China. Por outro lado, o mercado cambial foi na direção oposta, com o real se valorizando em meio a um movimento do dólar fraco globalmente, com a cotação caindo a R$ 5,27. Na agenda econômica de hoje, destaques internacionais serão o dado de agosto das vendas no varejo e o número inicial de pedidos de auxílio-desemprego, ambos nos Estados Unidos. No Brasil, a agenda estará esvaziada de indicadores relevantes, mas a Comissão Especial da Câmara pode votar o relatório da reforma administrativa e a CCJ, na mesma casa, deve votar o relatório da PEC dos precatórios. Se você quiser detalhes desses e de outros assuntos, acesse o Morning Briefing. Por hoje é só e nos vemos amanhã.